Boa noite para você que está chegando aqui para a nossa live de terça-feira dos Inquebráveis. Um minutinho que eu vou estar colocando aqui para poder melhorar a captação de som. Será que tá ok? Boa noite para quem vai estar chegando. Hoje a gente vai falar sobre ciclos da vida, né? Como que a gente encerra um ciclo da vida, né? E para a gente poder se beneficiar do novo que chega. Será que isso é fácil? Será que isso é difícil, né? Vamos lá. Logo, logo o meu amigo Paulo Milreu já está entrando aqui. Paulo, você já pode entrar. Deixa eu só pedir aqui uma ajuda para minha assistente melhorar a posição da luz. Só um minutinho. Opa, estamos chegando aqui. Isso, deixa um pouquinho mais para cá. Uhum. Boa noite, Paulo. Boa noite para vocês. Paulo já está entrando aqui. Opa. Fala, Tuxil! Boa noite, Paulo. Bom dia, boa tarde. Não sei quem que vai acompanhar a gente agora ou depois, né? Deixa eu ajustar o meu celular aqui. Que hoje eu estou embaixo, então fica um pouco diferente. Maravilha. E aí? E aí, Paulo? Poxa vida, né? Hoje a gente tá num dia chuvoso aqui, né? E a gente vai falar de ciclos, né? Sol e chuva também é ciclo, né, Paulo? Sol, chuva, ciclo. Manhã, tarde, noite, ciclo. Nascimento, infância, juventude, a fase adulta, ciclos. Mas é isso aí, vamos falar de ciclo hoje, que foi a nossa reflexão da semana passada com os Inquebráveis. E por isso mesmo que a gente deixa sempre esse convite, né, para você que vai estar acompanhando, vai estar assistindo esse vídeo também, né, acompanhe as nossas páginas dos Inquebráveis, com conteúdos diários que a gente vai estar colocando, né, que a gente coloca aqui tanto no Instagram, né, assim como também no Facebook, você vai encontrar as nossas lives, né, Paulo? E a gente está falando aqui que nessa sexta-feira, que dia que é? Dia 8 de março? Eu posso estar falando besteira. Nessa sexta-feira... É dia 5? Dia 5, dia 8 é segunda. Dia 5 de março. Henrique, boa noite, Henrique. Como vai? Dia 5 a gente tem uma live super especial, né? Com uma convidada especial também, a menina Catarina, de apenas 10 aninhos, Paulo. Poxa vida. A gente até agora, acho que ela é a 16ª entrevistada, eu fiz a conta lá para não ter erro, né? Que eu falei que eram uns 20. 16ª, a primeira criança. E uma criança, 10 anos, que tem uma história de vida, de luta, de superação incrível. Então, a nossa live sexta-feira, às 7h30 da manhã, é imperdível. Imperdível. Se você tá meio desanimado, porque tá meio borocochô por causa dos problemas que você está enfrentando, então sexta-feira é o seu remédio, é a sua vacina. Não tem como você sair o mesmo depois de conhecer a Catarina. Mas hoje a gente está falando sobre um assunto muito interessante também, Paulo, que, como você falou, pertence à nossa reflexão com os nossos amigos que já participaram, né, como convidados, todos eles com histórias de vida legais, mas assim, excepcionais, e a gente fala quando que a gente deve encerrar um ciclo em nossa vida. Vamos começar então, Paulo. Como que é? É fácil? É difícil? Como que é para você? Vou dar um exemplo aqui, ó. O Henrique que entrou aqui é meu sobrinho. Ele acaba de encerrar um ciclo. Ele encerrou o ciclo da faculdade, agora ele é engenheiro e aí está iniciando um novo ciclo como um profissional, como um engenheiro, e tem aí grandes momentos pela vida dele, fases aí, ciclos que em determinados momentos ele vai ter que encerrar. Pode ser que ele esteja numa empresa e vai encerrar esse ciclo, pode ser que seja um ciclo de relacionamento, são vários os ciclos. Mas eu contei uma história também, Toshio, na semana passada foi minha semana de gravar para fazer um vídeo ali no IGTV sobre encerrar um ciclo, né? Foi minha vez aí. E aí eu comentei sobre um caso que eu tive na minha vida de encerrar um ciclo que foi muito difícil para mim. Foi um caso profissional. E que foi muito difícil para mim porque eu tentei adiar ao máximo e quando se aproximava realmente para encerrar esse ciclo, que eu fui entendendo que precisava se encerrar,
eu fui começando a ter alguns sentimentos muito ruins, né? Sentimento de perda, sentimento de puxa, será que tudo que eu fiz não valeu a pena? Tudo que eu fiz não deu certo, foi ruim. Mas aí eu comecei a entender que encerrar ciclo muitas vezes pode ser encerrar no sentido de finalizar e não ter mais nada acontecendo, no caso era profissional, como é um stand-by, né? Como é um encerramento de você. Eu não encerrei aquela atividade profissional, eu apenas encerrei aquela fase, aquele ciclo. Eu posso iniciar um novo ciclo de uma outra forma, né? Então aquilo realmente foi bem dolorido, foi bem difícil e foi uma fase que eu me lembro bastante sobre pensar em encerrar ciclo, né? É interessante que você fala, porque uma das, né, naquele carrossel de posts que a gente colocou, a Edna, ela falou uma palavra-chave ali, que é o desapego, né? E acho que tem a ver com isso, porque às vezes o encerrar um ciclo, boa noite Maria, Maria Rosa 712, boa noite Maria. Então a gente está falando de ciclos, hein Maria? Começos, finais, e a gente está falando como é difícil às vezes a gente terminar um ciclo, e também existe a questão do desapego, né Paulo? Como que é para você essa questão do desapego? Porque não é tão simples. Tem ciclos que eu acho que você fala, nossa, já deu, acabou, deu o que tinha que dar, o que tinha que ser feito. Foi até alguma coisa que alguém alguém falou a respeito disso, né? Que às vezes ele acaba. Mas existem situações que aquilo remete, e isso prende a gente, né? Eu quero iniciar um novo ciclo e isso me prende. Como que é essa relação? O que será que a gente tem que fazer para poder desapegar e sair para uma nova situação? Eu até lembro um pouco que a Nízia falou sobre encerrar o ciclo para ela era uma questão até utilitária, né? A utilidade daquele ciclo, que realmente o porquê que aquele ciclo tinha uma utilidade, né? Mas a gente acaba ficando apegado a muitas coisas, a gente acaba ficando eu não consigo achar outra palavra que não seja apegado mesmo. Mas ficamos apegados achando que aquilo lá nós não podemos deixar aquilo lá de lado, que aquilo vai nos fazer muita falta. Aquilo realmente é meu, ou se eu não tiver aquilo, eu não vou conseguir continuar, eu não vou conseguir avançar. Então, muitas vezes a gente precisa perder um pouco isso, né? A gente precisa olhar um pouco mais à frente para parar de olhar um tanto lá atrás. Né? Então a gente está aqui nesse presente tentando olhar um pouco mais à frente para deixar de olhar um pouco para trás, que é aquele apego que a gente tem a algumas coisas que a gente fez. Pô, eu vim até aqui, eu trouxe isso até aqui, eu fiz isso até aqui, agora vou abandonar, né? Vou me desapegar, vou deixar de lado. Pode ser essa sensação ruim de perda. Talvez seja isso, Toshio. Pode ser uma sensação ruim de perda. Estou perdendo algo. E muitas vezes encerrar um ciclo é até ganhar algo, né? Porque você se liberta de um apego desnecessário, você se liberta de algo que foi bom até aqui, mas daqui para frente talvez não seja tão bom assim. Uhum. A gente tem, né, assim, as culturas são diferentes, né, mas por isso que às vezes algumas pessoas aqui no Ocidente estranham quando algumas pessoas orientais, né, da religião budista, por exemplo, às vezes existe algum tipo de... Parece uma comemoração na partida de uma pessoa, né? Quando a pessoa falece. Mas isso é uma forma de pensamento, de como você mexe com a emoção. Você, obviamente, está muito triste, mas você encara que a morte aqui no plano terrestre é o nascimento num outro plano. Seja ele espiritual ou não. No caso deles é espiritual. Mas assim, a gente vive de ciclos, né, Paulo? Então, e acho que conseguir entender talvez isso, aceitar isso, né, eu acho que alivia muito. Como também, né, para quem gosta de futebol, seu time perdeu, fazer o quê, né? Você vai ficar chorando, né? Tem o próximo campeonato, vamos tentar tudo de novo, né? Não adianta você ficar remoendo o título perdido passado, por mais que isso doa num período, mas isso tem que ser águas passadas. Daqui a pouco começou um novo campeonato, você já está empolgado de novo, está sonhando de novo, né, Paulo? Acho que tem um pouco a ver com isso. A gente tem que deixar também o barco andar, né, para não ficar preso, ancorado numa coisa. Se você fizer uma correlação que a gente comentou há pouco de ciclos da vida, como também o ciclo da etapa que a gente está, da infância,
da adolescência, puberdade, da fase adulta, da meia-idade, da terceira idade. Se a gente começar a olhar por esse lado também, muitas vezes você vê pessoas que têm dificuldade em encerrar o ciclo da adolescência e continua na fase adulta como adolescente, né? A gente teve aí até esse bate-papo na sexta-feira com a Cláudia Lourenço, que é especialista, que até escreveu um livro, O Prisioneiro da Infância, Crescer Prisioneiro da Infância, que tem muita relação com isso, né? Que é justamente você acaba ficando preso ao ciclo anterior, né? Você está preso e não consegue amadurecer, né? Não consegue evoluir. Ou aquele sentimento, às vezes, romântico, que você acaba tendo numa fase onde o romantismo não é mais não cabe mais. Vamos imaginar, o casamento é assim um pouco, né? Você não vive eternamente namorado exatamente como era namorado antes. Você vive uma nova forma de casal como namorado, mas não como era antes, porque às vezes você tem outros compromissos, outras atividades, e você acorda e dorme junto, ou você tem filhos. Então, algumas nuances desse encerrar ciclo e iniciar novos ciclos talvez seja muito sutil, né? E a gente passa a ter uma certa dificuldade em compreender que você mesmo não está encerrando um ciclo, né? Até porque eu acho que existe, assim, né, a natureza sempre ensina tudo, né, tudo está relacionado também à natureza, né, então mesmo no caso do relacionamento, assim como a gente falou do ciclo, por exemplo, da vida, que é quando você nasce, aí você tem a infância, que tem toda aquela energia, aquela curiosidade, aquela vontade de explorar tudo, de saber tudo, aí depois você vai entrando para a fase adolescente, onde você já começa a ter seus questionamentos, dali a pouco você está na juventude, onde você também está curtindo, está esperando, está com expectativas, aí chega numa fase adulta onde você começa a ter realmente outras prioridades, preocupações, então você começa a levar isso de uma outra maneira, e depois a fase final, né, quando você começa a rememorar muitas das coisas, se foi bom, né, as coisas da vida, e a sua energia já não é tanta, né, mas você já quer ficar mais acolhido e contemplando e ainda fazendo alguma coisa que é possível fazer. E de repente o relacionamento também, ele tem essas fases, né? Se você vai ser um relacionamento que vai perdurar por muito tempo, ele vai viver. Você querer viver eternamente naquela fase da paixão, talvez seria como você querer ser eternamente criança. Não dá, a conta não fecha, né? E você vai acabar ficando deslocado. Então acho que ciclos também a gente tem que respeitar o início, meio e fim, né, Paulo? E Toshio, eu estava pensando aqui, quando você falou da questão cultural, né, Oriente e Ocidente, e como se olha para essa questão, mas veja, no próprio grupo nosso ali, na reflexão que a gente colocou para pessoas que são diferentes, né, de idades diferentes, fases diferentes da vida, cada um deles, de alguma forma, tinham percepções diferentes sobre a questão do encerrar ciclo, né? Então, de alguma forma, essa reflexão, ela é muito importante a gente ter, e a gente traz ela aqui, para que você, que está nos assistindo, que nos acompanha, comece a pensar, poxa, talvez eu nunca tenha pensado sobre encerrar o ciclo, talvez eu nunca tenha pensado nessa questão de que existem esses ciclos. Talvez minha vida até aqui eu tenha deixado os ciclos acontecer e eu tenha aí alguns ciclos que eu preciso começar a pensar que devo encerrar. Porque talvez ele, para mim, né, no meu caso, eu não tenho mais utilidade, no meu caso eu acho que eu preciso avançar e deixar isso para o passado, no meu caso eu acho que eu vou dar um stand-by. Então cada um vai ter uma percepção dentro da sua cultura, dentro das suas crenças, da sua formação. Mas é importante a gente ter essa reflexão, né? Porque se a gente não parar para pensar um pouquinho sobre isso, talvez a gente esteja acumulando ciclos que deveriam ter sido encerrados, né? E a gente está aí vivendo um turbilhão de coisas que são desnecessárias, que eu devia ter deixado para trás, que eu devia ter encerrado, e eu fico carregando. Talvez até crie assim, um peso, né? De eu carregar um ciclo vencido. Imagina, estou carregando aqui nas costas um ciclo vencido já, que eu já devia ter deixado para trás, e eu apenas não refleti sobre isso, né? Remete até o debate de um dos livros, né, que está também no nosso e-book, que logo vai estar disponível para você baixar,
que é justamente a única coisa. Né? Então, a única coisa, aquele foco naquilo que você está fazendo, podem ter vários ciclos, né, na sua vida, seu ciclo profissional de relacionamento, de hobbies, né? Mas o que é complicado se você quiser ter muitos hobbies, muitos relacionamentos, muitos negócios, muitas profissões, né? No final das contas, os ciclos começam a conflitar entre eles e de repente você não consegue ter aquele foco e você não consegue ter aquele crescimento. Gustavo está dizendo boa noite, Gustavo, boa noite, Gustavo. E veja, né? A gente pode entender ciclos em todas as áreas das nossas vidas, né? Na questão do amadurecimento como ser humano, nas questões de amadurecimento em relação ao outro, seja ele o próprio cônjuge, ou família, ou a sócios, ou a pessoas. A gente pode pensar em ciclos relacionados a questões profissionais, de trabalho, de negócios, que muitas vezes a gente precisa encerrar e fica pendente aí. Então são várias áreas das nossas vidas que talvez tenham ciclos que a gente precisa repensar, né? O que a gente está carregando aí, que está pesando e que talvez não faça mais sentido manter esse ciclo ativo, né? Vamos encerrar ele aí, gente. Vamos encerrar o ciclo. Até porque, igual disse o Júnior, né, naquela contribuição dele, que o Júnior também, um grande abraço para ele, que vem participando, que já foi nosso convidado, ele fala que o novo traz desafio. E isso é a parte legal também, né, Paulo? Eu sei que às vezes a pessoa tem medo, e aí você vai ter que falar o que é medo, né? Assista a nossa live da semana passada, a gente falava muito sobre o medo, a coragem e o medo. Então, o novo traz desafio e por isso também ele pode ser estimulante. Né? Dependendo, tem pessoas que não gostam de se estimular muito e ficam retraídas. Mas, na verdade, todo mundo quer alguma coisa melhor. Todo mundo espera alguma coisa melhor. Então, por que não se atirar, né? Qual a sua opinião sobre essa questão, né, Paulo? Você que já viveu muitos ciclos de muitas empresas, de muitos negócios, de muitos sonhos, né? Empreendimentos também. Esse novo traz um desafio. Como você interpreta essa frase? Eu gosto bastante do desafio do novo, né? Mas eu tenho dificuldade de encerrar aquele ciclo antigo. Olha que coisa engraçada, né? E se eu não souber e não aprender cada vez mais a encerrar o meu ciclo antigo, aquele que já passou, aquele que já era para ter encerrado, talvez ele me atrapalhe nesse novo, né? Talvez ele pese a ponto de complicar o ciclo novo. E é aquele grande desafio da gente viver muito o presente, menos o futuro e menos o passado, mas está bem no presente para lidar com o que a gente tem hoje. Pensar no novo pode dar um friozinho na barriga, porque é óbvio, é novo, não sei o que vem pela frente, mas ao mesmo tempo isso pode oxigenar a sua vida, porque você tem pela frente muitas coisas que podem ser para você muito boas. E é um ciclo que inicia e você tem todo mundo pela frente, todas as oportunidades pela frente, uma abundância fantástica, né? Então vamos deixar aquele ciclo que venceu. Acho que talvez a palavra talvez o ciclo vença, né? Deu data de vencimento, acabou. Data de validade, assim como o produto tem a data da fabricação, o início e o final. Quando tem o final, normalmente ainda tem uma margenzinha ali que você pode seguir. Você não deu meia-noite e estragou, não. Mas também tem essa margenzinha. Só que realmente isso indica que tem uma hora que parou, né? Então acho que isso faz parte também da sabedoria da pessoa, dela lidar com isso com relação à vida dela, né, Paulo? Sem dúvida, Puxu, sem dúvida. E no ciclo que nós estamos mais maduros, né? A gente consegue refletir melhor sobre esta realidade, né? Sobre talvez seja estar mais sereno diante do que a vida nos traz, para a gente conseguir lidar melhor e com mais calma, mais tranquilidade, para dar uma resposta à vida de uma forma mais tranquila. Acho que esse é um ponto importante.
Uhum. Eu acredito que é interessante isso, né? Eu acho que cada etapa é uma coisa, dependendo da idade da pessoa, né? Você que está assistindo a gente, eu não sei a sua idade, né? Mas para cada idade pode ter certeza que a sua percepção de mundo é uma, né? E no nosso caso, a gente já consegue, já, por ter vivido muitas coisas, né, Paulo? Então você começa já a ter como comparar. Poxa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Então quando às vezes, o seu pai, se você é jovenzinho, seu pai, alguém fala, filho, se você fizer isso, tal, e às vezes você não aceita muito conselho, nem tudo é certo, tá? Nem tudo é certo, mas você vai ver com o passar do tempo que tinha muita sabedoria naquelas coisas que você não conseguia entender, porque não tinha experiência para tal, né? E para quem viveu muitos ciclos, assim, soube encerrar e criar novos ciclos, eu acho que essa sabedoria é uma coisa que traz uma grande satisfação de vida também, né, Paulo? Não é questão de a gente saber o que fazer em tudo, mas você conseguir ter talvez essa calma, de você não se desesperar, de você conseguir pensar e aquilo acontecer, é uma fase bem interessante isso também, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. E considerando que nós temos que encerrar o ciclo desta live, né, Toshio? Exatamente. Foi muito bom. Para quem nos acompanhou até aqui, para quem vai assistir depois, Os Inquebráveis nada mais é do que um projeto que eu, Toshio, idealizamos para refletir sobre questões da vida, de superação, de vencer os desafios, de encerrar os ciclos, de superar adversidades na vida, de entender como é que a gente lida com medo e coragem. E eu acho que isso engrandece e ajuda cada um que nos acompanha e a nós mesmos a viver uma vida muito melhor, né? E lembrando que esta reflexão aqui nessa live é uma reflexão minha e do Toshio, temos a reflexão de outros aí que a gente publicou no nosso perfil Os Inquebráveis, dá uma olhadinha lá, pessoas especialistas, né? A Cláudia Leal, que também comentou um pouquinho sobre ciclo, que é uma terapeuta, que falou um pouquinho da visão dela sobre isso. Eu acho que isso são complementos aí para a gente poder colaborar com você, que nos acompanha, para refletir um pouco mais. Não é isso aí, Toshio? É isso aí. E você, né, que procura, né, que quer saber mais sobre isso, que quer entender como ter o melhor desempenho nos seus ciclos da saúde, do relacionamento, até do dinheiro, né? Então acompanhe os Inquebráveis pelo Facebook, pelo YouTube ou aqui mesmo, né? Pelo nosso Instagram, que a gente sempre está trazendo alguma coisa muito legal e que certamente vai fazer a diferença aí para você, tá? Então, a nossa parte a gente faz, a sua parte você vai ter que fazer, só que juntos a gente consegue fazer mais. É isso aí, Toshio. Grande abraço. Ok, Paulo. Grande abraço. Até mais. Tchau.